Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marco Aurélio TDJ e aqui mais um vídeo de dicas sobre Excel para vocês. Tá? Uma coisa que acontece bastante no mercado de trabalho, no seu dia a dia, trabalhando com planilhas, é não saber a diferença entre um intervalo e uma tabela. Aqui nós temos essa demonstração extraída de dados do IBGE, porque todo mundo comumente chama de tabela. Mas observem que eu tenho aqui uma disposição em linha e em coluna. Isso é o que nós conhecemos como intervalo. E qual é a primeira coisa que identifica, né, e diferencia uma tabela de um intervalo? Se vocês observarem, eu vou agora selecionar aqui todo o nosso intervalo e para isso eu vou pressionar no teclado Shift, Ctrl e espaço. E ele vai selecionar toda a área que tiver com algum dado. Feito isso, eu vou aqui na nossa barra de tarefas. Vou clicar aqui em formatar como tabela e vou escolher uma seleção, escolher aqui um formato qualquer, tá? Ele vai perguntar aqui para a gente se essa tabela que eu acabei, esse intervalo que eu selecionei, ele tem um título, né? Ele tem um cabeçalho, ele tem sim, marco aqui OK. E observem, aparentemente não mudou muita coisa. E para mostrar o que mudou, eu vou aqui para o final, eu vou clicar fora dessa tabela que nós acabamos de converter e vou clicar dentro. Observem que, quando eu clico fora, algumas versões do Excel de vocês vai aparecer uma informação luminosa aqui em cima. Quando você clica na tabela, ela cria uma aba colorida. Nesse caso aqui, a nossa versão, olha só, ela não cria um efeito luminoso, porém, ele abre para a gente aqui uma nova aba. Essa nova aba é o design de tabela, é onde você consegue personalizar uma tabela. Ou seja, isso aqui não é mais um intervalo, você converteu. E qual é a grande questão aqui? Para intervalos, eu vou voltar aqui, eu vou converter em intervalo novamente. E ele deixou de ser tabela, tá vendo? Eu estou clicando nele e aqui a nossa barra de tarefas não altera. E qual é a grande questão aqui? Se eu precisar executar uma fórmula, por exemplo, eu ver o total de veículos pelas despesas, vamos fazer uma multiplicação. Então vou colocar aqui, ó, total de veículos vezes as despesas. Vou colocar aqui o formato como número. Vai dar um valor aqui muito alto, é só apenas demonstrativo, tá? Não é um cálculo que tem alguma relevância. E para poder replicar isso para toda a minha tabela, para todo o meu intervalo, eu preciso clicar aqui ó, nesse quadradinho aqui no canto da tela e arrastar até embaixo. Eu estou falando agora de uma tabela com 28 linhas, mas poderia ser um intervalo com 1000 linhas, 10.000 linhas. E aí você ficaria arrastando isso aqui. Alguns que têm um pouco mais de prática podem dizer o seguinte, eu poderia selecionar aqui em cima, clicar Ctrl Shift e baixo, seta para baixo, e depois apertar um Ctrl D. É uma boa opção. Porém, tem uma outra forma de fazer isso de uma maneira mais rápida, mais efetiva. E para isso, vamos converter o nosso intervalo em uma tabela. Então, vou selecionar aqui tudo, formatar como tabela, escolher aqui o nosso formato, apontei que tem um cabeçalho e dou OK. Agora eu vou executar o mesmo cálculo aqui no final, tá? Vou pegar aqui e vou colocar igual total de veículos. E observem que na nossa barra de fórmulas, ele já não faz uma referência à linha coluna, ele faz uma referência à tabela. Muito embora nós consigamos visualizar aqui a seleção, mas ele está fazendo uma referência à tabela. E aí eu vou aqui, sinal de multiplicação, eu vou multiplicar total de veículos pelas minhas despesas. E vou dar um Enter. E olha só o que aconteceu. Ele replica toda a informação que eu executei na primeira linha, replica para toda a coluna. Por quê? A forma de cálculo aqui de uma tabela é uma fórmula matricial. Então ele entende que se você está aplicando uma fórmula, uma formatação para uma célula, ele subentende que você vai querer replicar isso para toda a sua tabela. Isso aqui te ajuda com produtividade no seu dia a dia, na aplicação de fórmulas e automação de resultados para indicadores ou controle de processos, tá? Então, para mais dicas, aqui é para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado toda vez que a gente postar algum vídeo e não esquece, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder e comenta aqui embaixo que tipo de outras dicas vocês queriam que a gente postasse aqui. Então, o seu pedido será uma ordem. Nós vamos preparar um material e subir uma aula aqui
de mais dicas de Excel. Eu te vejo na próxima Hands On.